Uma escala estabelece a relação entre uma medida real e a medida representada em um desenho. Neste caso, a escala estabelece uma relação entre a distância natural, ou seja, real, e a distância representada no desenho, formando o mapa. A escala é um dos elementos fundamentais de um mapa. E no caso do Google Maps, temos o que chamamos de uma escala gráfica. A escala gráfica é representada por esse segmento graduado no canto inferior esquerdo do mapa. Nele identificamos que cada segmento do mapa tem uma representação real, natural, de uma distância de 20 km. Observe que acima temos a escala para leitura em milhas, que se trata da referência de distância nos Estados Unidos. A representação na escala na forma gráfica é uma maneira de identificarmos a manutenção da proporção entre as distâncias quando usamos o recurso de ampliação e redução oferecido pela ferramenta de zoom. Vamos retomar a ideia inicial para esclarecer o que é uma razão e como chegamos à proporção estabelecida pela representação gráfica da escala. Denominamos de escala uma razão, ou seja, uma divisão entre a distância no mapa e a distância real. Essa é a representação numérica de uma escala. No caso da imagem que usamos no Google Maps, temos uma representação gráfica que está associada a uma fração numérica. Quando medirmos o segmento do seu início até a marca que está apontando para baixo, verificaremos um segmento de 2 centímetros de comprimento, que está associado ao que se refere no segmento que representa 20 quilômetros. Usualmente, na representação numérica de uma escala, se adota a mesma unidade de distância. Assim, medindo o segmento do seu início até a marca para baixo da representação gráfica em quilômetros, verificamos que temos na imagem do mapa 2 centímetros e na representação real 20 quilômetros. Podemos simplificar essa fração dividindo numerador e denominador por 2. Obtemos a razão de 1 centímetro para 10 quilômetros. Para usar a mesma unidade de distância, vamos representar 1 quilômetro por 1000 metros. Como temos 10 quilômetros, então teremos 10.000 metros representados em cada centímetro do mapa. Mas cada metro é igual a 100 centímetros. Logo, 1 centímetro do mapa representa 1 milhão de centímetros na distância real, natural, entre as cidades. A representação dessa razão entre a medida na distância gráfica e a distância real tem 3 categorias. No exemplo do Google Maps, temos uma escala reduzida, mas vamos ver como se representam todas as categorias. Na primeira coluna da tabela, temos as categorias de escala e na segunda coluna temos os exemplos. Na frente dessa representação, usualmente se escreve a abreviatura ESC para escala. No caso do mapa, temos uma escala reduzida, pois a razão é de 1 para 1 milhão, ou seja, cada 1 centímetro do mapa representa 1 milhão de centímetros na distância real. Observe que a distância no mapa é menor que a distância real. No caso de uma escala natural, veremos a distância no desenho igual à distância real. No caso de um mapa, seria uma situação inusitada, pois o mapa teria o tamanho da distância real. A terceira categoria de uma escala é denominada de escala ampliada na razão de 2 para 1, onde se verá que cada 2 centímetros do desenho representa 1 centímetro na distância real. Esse é o caso de desenhos técnicos de peças ou equipamentos muito pequenos,
que precisam ser representados através de um desenho maior. É essa escala que se aplica, por exemplo, nos microscópios ou nas imagens de desenhos de células. Nosso objetivo é trabalhar com escalas reduzidas, como no caso dos mapas, maquetes e plantas. A representação geométrica de escala serve para termos uma ideia da representação real de distância quando visualizamos um mapa ou uma planta. Mas para fins de medida, precisamos identificar a proporção para a escala numérica representada pela fração. Por exemplo, se a partir desse mapa desejarmos estabelecer as cidades que estão a 50 quilômetros de Caxias, precisamos identificar qual a representação de 50 quilômetros no mapa. A partir da escala numérica de 1 para 1 milhão, sabemos que existe uma proporção entre todas as distâncias representadas neste mapa.